Graça e paz, amados. Nós aqui mais uma vez, em mais um Oleiro Cast, dando as boas-vindas a você que está conosco, que tem acompanhado aí essa sequência de vídeos sobre, sobre essa preparação para o Pentecoste, falando da pessoa do Espírito Santo e de muitos assuntos que a gente já tratou aqui. Mais uma vez aqui com o meu garotinho, Paulo Henrique, né? E aí, Paulo, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Muito aprendizado a gente já teve, né? No primeiro episódio, no segundo episódio. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas, pessoas foram instruídas, orientadas. E a nossa oração, posso falar assim, que é que essas pessoas desejem cada vez mais conhecer o Espírito Santo. Amém. E falando para você aí, certamente esse episódio agora, esse podcast, talvez ele se prolongue um pouco mais, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, não que os outros não fossem, mas esse é um assunto que vai trazer agora não apenas o conhecimento sobre o Espírito Santo, mas ele vai trazer para nós como é que o Espírito Santo atua. Do que a gente vai falar hoje? Exatamente. A gente já falou e já está partindo do fundamento, né? Foi a doutrina da Trindade. Isso. E nessa doutrina, nessa explicação, a gente pode aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, né? No segundo episódio foi falado, e de uma forma mais profunda, que o Espírito Santo é Deus. Isso. Né? De uma forma mais, posso falar até exegética, mais exaustiva. E agora, partindo de todos esses conhecimentos, entendendo que ele é uma pessoa, que ele é Deus, que ele não é menor do que o Pai, não é menor do que o Filho, né? Mas sim, eles estão no mesmo nível nesse sentido. Agora vamos falar um pouco mais sobre como ele atua, qual a obra do Espírito Santo, né? E esse é o tema desse episódio. Qual é a obra, no que consiste a obra do Espírito Santo? E aí, pastor, é com o senhor. Amém. Amém. Gruden, ele é um dos autores que escreveu uma teologia sistemática, né? E a gente gosta muito porque Gruden, ele era carismático, ele era episcopal, então ele escreve muito em uma visão que tem a ver com a visão da gente, com base na teologia e com base no nosso ethos. E ele define a obra do Espírito Santo da seguinte maneira: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Não é? Então, a gente pode entender, Paulo, assim, que essa obra do Espírito Santo, a gente, para entender ela, a gente precisa distinguir as épocas, né? Sim. As eras. O tempo onde Deus se manifestou e como ele se manifestou. Então, agora, como assim? Que tempos, pastor? Tempos é exatamente assim, a gente definir aqui o Antigo Testamento, os Evangelhos, os profetas, os reis, os juízes, como é que tudo isso aí, aonde é que o Espírito Santo estava, aonde é que essa obra estava, como é que ele atuava. Então, quando a gente vê e olha bem para o Antigo Testamento, a gente vai ver a teofania ali, é o próprio Deus se manifestando, né? Certo. De várias maneiras, mas a pergunta é, o Espírito Santo não estava não? Lá? Agora eu inverti aqui, não foi, Paulo? Eu inverti. Muito bem, isso acontece. Né? Mas o Espírito Santo estava ali, apesar de haver uma teofania, apesar a glória de Deus ser manifestada pelo próprio Deus diretamente. Não é? É como se o protagonista, assim por assim falar, dessas três pessoas, não é que elas estivessem ali um ausente, isso, mas o protagonista naquela época específica, naquele tempo específico, era Deus Pai. Deus Pai, exatamente. E aí a gente vai passando um pouco a história, chega nos Evangelhos e a gente vê ali fácil. Deus Filho atuando, Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus andando, né? E aí também, pós esse período do Evangelho e da obra messiânica de Cristo, a gente vai ver ao longo de todo o Novo Testamento, e claramente, igreja, né? E até hoje, na atuação contemporânea hoje da igreja, essa atuação e essa obra do Espírito Santo sendo feita no meio de nós. E isso é importante a gente entender, porque a gente já viu aqui, nos episódios anteriores, né, que o Espírito Santo ele está lá desde a criação. Né? Desde o Gênesis, vocês lembram muito bem que a gente chegou a falar que o Espírito Santo pairava
sobre as águas na as criação. águas, isso. Né? A gente vai olhar o Espírito Santo e vai encontrar ele nos evangelhos, ali descendo de forma corpórea sobre Jesus. A gente vai ver a atuação dele quando Jesus sopra sobre o seu Espírito sobre alguns discípulos. E a gente vai também tocar nesse assunto daqui a pouco. Eu sei que você vai explorar, né? Que você já fez uma carinha aí. A gente também, no episódio anterior, a gente tocou nesse assunto quando falou de João Batista, que foi um homem cheio do Espírito Santo. A gente vai ver também o fundamento e aquilo que motivou a gente a fazer esse podcast, o próprio Espírito Santo atuando ali em Atos dos Apóstolos, na descida, no dia de Pentecostes, né? Mas também a gente vai ver o Espírito Santo ao longo de todo o Antigo Testamento, não só da criação, mas quando a gente vai para os profetas, a gente vai ver ali a atuação, a obra do Espírito Santo sendo feita, e ele ali, não é? Eu estou aqui dando uma pincelada para a gente chegar num assunto que a gente quer chegar nessa noite. Né? E a gente vai ver ali as profecias sendo cumpridas, né? Os profetas Isaías falando, Ezequiel falando, enfim, né? As profecias do qual anunciavam o derramamento, o envio do Espírito Santo para que ele pudesse fazer a sua obra, né? Então a gente vai ver isso claramente aqui em Isaías 44:3, por exemplo: derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Em Ezequiel 37:14 a gente vai dizer assim, que a gente vai ver Deus usando Ezequiel para dizer: porém em vocês o meu espírito, né? Então a gente vai ver ali no Antigo Testamento o Espírito Santo sendo anunciado profeticamente para esse tempo contemporâneo que a gente vive, onde ele atua diretamente também com a sua obra, né? Mas a gente vai ver e vai destrinchar um pouco mais isso também, olhando para o Antigo Testamento daqui a pouco, né? E certamente você vai poder explorar. E a gente chega num texto, por exemplo, clássico, que fundamenta o dia de Pentecostes, que é o texto de Joel, né? Isso. Todo mundo sabe desse texto, todo mundo fala desse texto, inclusive no dia de Pentecostes ele é muito pregado para poder fundamentar e usar ali meio que a chave hermenêutica dentro do texto dos evangelhos para poder encaixar uma coisa na outra. E aí eu estou usando essa linguagem, mas é uma linguagem mais técnica, né? Certo. A chave hermenêutica, mas é quando a gente encontra no Novo Testamento a base que está no Antigo para um encaixar no outro. Por isso que a gente costuma dizer que Jesus é a chave hermenêutica, porque ele está no Antigo e no Novo presente de em todo canto. Apocalipse. Gênesis, Apocalipse. Então, da mesma maneira, a gente vai estar aqui trabalhando em cima da pessoa do Espírito Santo. E aí o senhor pode se aprofundar melhor assim nessa obra do Espírito Santo, se tem classificações ou se tem divisões, para a gente poder entender melhor como se dá essa obra, como é que o Espírito Santo ele atua na nossa vida nesse aspecto. Sim. A gente pode separar aqui a obra do Espírito Santo em 4 aspectos, né? Ou em 4 evidências distintas, né? A primeira delas é que o Espírito Santo dá poder. E aí essa evidência é uma evidência que tem levantado muito equívoco. A gente não vai explorar ela hoje, assim. É porque a gente vai falar propriamente de uma manifestação, mas de uma maneira mais ampla. Mas o que é interessante, né? Assim, eu acho que já dá para entender um pouco, é que o senhor falou de 4, né? Sim. Então, o dar poder é uma delas. É uma delas. A segunda, então, a gente pode entender que o Espírito Santo ele purifica. Sim. Né? A gente também pode lembrar e entender que o Espírito Santo ele revela. E a gente pode entender que a outra obra dele é que ele unifica. Não é? Então, são esses os assuntos praticamente que a gente vai estar tratando aqui no dia de hoje, né? Nesse podcast, para que a Igreja do Senhor, para que os nossos irmãos possam verdadeiramente se encontrar nessa obra do Espírito Santo. Amém. E aí o senhor falou, e eu vou respeitar justamente a forma que o senhor elencou, né? Primeiro o senhor falou do poder. E como é que se dá essa evidência, como é que o senhor pode explicar essa evidência do poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, na criação. Se o senhor puder nos explicar isso e deixar mais claro para que a gente possa entender. Pronto, ótimo. A gente percebe que dentro essa primeira evidência, a gente pode subdividir ela, né, em 3 partes.
que o Espírito Santo dá poder. Para quê? Primeiro, para a vida. Para a vida. Então, assim, o original da palavra Espírito Santo, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente encontra o termo ruá. E quando a gente vai para o Novo, a gente encontra o termo pneuma. Ambos convergem para o mesmo sentido. Sim. Gerar um fôlego de vida. Dar vida àquilo que pode até existir, mas que estava sem vida. Sim. A gente até não tem aqui no nosso material, mas esse é um texto que a gente lembra de cabeça, que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, ele viu que estava legal ali, mas a Bíblia diz destacadamente que Deus soprou o seu espírito. Exatamente. Né? Ezequiel teve uma visão do vale de ossos secos, onde o Senhor restaura ali, dando uma visão sobre a restauração de Israel, e aí estava todo mundo ali formado, o povo tudo formado, mas faltava o que neles? Vida. Então o Senhor dá poder para quê? Para gerar vida. O Espírito Santo é aquele que gera vida na gente, é aquele que sopra a vida na gente. Sim. Tanto é que todos os dias, quando eu e você hoje estamos aqui, e se estamos aqui é porque hoje, pela graça de Deus, o Senhor decidiu soprar vida em nossa vida. Amém. Né? Então, a primeira coisa que a gente deve aprender aqui é que o Espírito Santo, ele dá poder para a vida, né? Para dar vida, né? Então, a gente vai ver isso lá no Salmo 104. Sim. O salmista, ele vai relatar o seguinte, o texto diz assim, em ipsilitens, se esconde o rosto, e eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Não é? E aí ele segue, versículo 30, 104, 29 e 30, né? Ele vai dizer assim, envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, se existir tudo, mas se não existir o poder que o Espírito Santo dá, ou sopra, para que haja vida, não tem vida. Não tem vida. Não passa de pó. Exatamente. Tá? Então, a gente também vai ver, contextualizando, Paulo, que, inclusive, na conjuntura daquele texto clássico de Nicodemos, sim, também Jesus quis dizer isso. Né? Porque Jesus meio que ali, quando ele olhou para Nicodemos, ele vive, tanto é que Nicodemos se constrangeu tanto que ele vai dizer assim, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe, sendo ser velho? Porque Jesus questionou ele dizendo assim, o que é nascido, ou seja, o que é nascido é o que realmente recebeu um fôlego de vida, né? É aquele que é nascido do Espírito. Isso quer dizer, então, que é interessante, e eu acho isso importante, inclusive, de ressaltar, porque ele fala, o que é nascido da carne é carne, ou seja, aquele ser, ele existe, né? Ele tem uma vida, sim, mas ele não nasceu para uma vida espiritual, uma vida de relacional, nesse sentido, com Deus. Exatamente. E aí não adianta a gente ter uma vida sem Deus, é mesmo que está morto. Até porque, vamos lá, a gente está aqui nesse podcast, tratando da obra do Espírito Santo, que é uma obra que manifesta a graça não apenas para o que crê, mas para todos os seres viventes e animados, como a gente chama na teologia, no mundo. Não é? Então, é o Espírito Santo que dá a vida, é Deus que dá a vida. E o interessante é que tem quantos milhares e milhares aí acordaram hoje e não têm a compreensão de que só acordaram porque foi o Espírito Santo que concedeu esse poder da vida para eles. Sim, sim. Né? Então é importante essa consciência. Por quê? Porque tem muita gente que não valoriza isso e aí vive de qualquer maneira. Sim. Não é? E é interessante esse texto de Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre da lei e ele conhecia toda a lei, mas ele estava como se fosse um morto. E Paulo, apesar de respirar, de receber o benefício da misericórdia, de conhecer, isso é preocupante. Né? Mas ele estava morto. Não somos nós que estamos dizendo, o texto está dizendo. E a gente vai lá para frente, Paulo falando aos Coríntios, e ele vai deixar muito claro que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Então esse poder de vida, ele vem realmente, diretamente do Espírito Santo para a vida da gente. Então, essa é uma obra maravilhosa,
né, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sim. Eu creio que ficou claro, né, Paulo? Ficou claro. Com certeza, Né? ficou muito, muito claro. Outro atributo, né, ou na verdade, da parte da obra do Espírito. Um é aquele da vida, do poder, na verdade, que dá vida. Que da vida, sim. Mas ainda entrando nesse atributo de dar vida... Ou de dar poder, né? Perdão, de dar poder, isso. Isso. Um é da vida e o segundo, né? Existe um segundo. Existe o segundo. O segundo é que a gente percebe que esse mesmo espírito de poder, ele além de gerar esse poder que gera a vida, que dá a vida, ele também gera esse poder que capacita Sim. os seus para serviço dele. Né? Capacita os Certo. seus para o serviço. Isso é uma obra maravilhosa. Por exemplo, vamos para a prática? Amém. Eu e você aqui. A gente está fazendo isso aqui e a gente tem a plena consciência que nós não somos capazes, naturalmente, de fazer isso. Com certeza. Mas a gente estudou, Sim. a gente tem um material aqui confeccionado de noites e de muito tempo gasto para me preparar. Mas se fosse só esse material escrito, sem o poder do Espírito Santo sendo derramado em nós, nada do que a gente escreveu aqui geraria vida na vida de alguém que está assistindo. E é o que vale também para as pessoas que assistem, né? Se Exatamente. assiste sem o Espírito, E sem esse temor, sem o temor nessa perspectiva, também não vai adentrar, não vai gerar vida nenhuma. não. E da mesma maneira que gera essa vida, ela é o poder de Deus também, é o poder do Espírito que é derramado sobre nós para nos capacitar. Então nós somos capazes de fazer isso aqui, porque está sendo derramado um poder de capacitação sobre a nossa vida. Né? Isso não é algo novo. Então, é isso, né? que gera dúvida também, mas gera uma dúvida que acredito que vai ser trabalhado. Porque se ele dá vida, né, é um dos atributos é dar poder, né? E dentro desse atributo tem o da vida e para o serviço. Tanto homens foram usados há tempos antigos, né? Quando eu falo em tempos antigos aí, no Antigo Testamento, na época dos Evangelhos e no Novo Testamento, né? E também eles tinham essa vida espiritual, foram despertados por essa vida espiritual, e a gente pode ver também homens servindo não só no Novo Testamento, não somente nos Evangelhos, mas no Antigo Testamento. E aí é isso que eu queria que o senhor já começasse e se pudesse explicar para a gente. Esse Espírito Santo, essa pessoa do Espírito Santo, ele realmente era atuante. A gente pode enxergar isso, né, no Antigo Testamento. Porque, essa assim, obra, né, atuante. Porque né? o senhor fala de protagonismo. Sim. Certo? E aí o protagonismo do Antigo Testamento, o Pai. Do Evangelho, o Filho. E do Novo Testamento, o Espírito. Mas esse Espírito, ele também estava lá, não só no Gênesis que o senhor já falou, mas a gente consegue ver ele capacitando, dando vida, realmente isso. Porque, assim, pelo que a gente vê e consegue entender por alto, me parece que sim. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E agora vai deixar de parecer e você vai ver que realmente ele atuava, né? Amém. Porque é só a gente lembrar aqui um texto para fundamentar e a gente ir mostrando ao longo das Escrituras de uma maneira mais objetiva essa atuação da obra. A gente está falando aqui da obra do Espírito Santo. Então, assim, uma das evidências dessa obra é dar poder, que gera a vida, mas que também capacita para o serviço. Sim. E é o que a gente vai mostrar agora no Antigo Testamento. Só é a gente lembrar de Josué. Né? Josué, a gente vai perceber que ele foi capacitado para liderar aquele povo ali e ser o sucessor de Moisés. Isso a gente vai ver lá em Números 27, e a gente vai ver lá em Deuteronômio 34, mas mais claro ainda de que Josué, e que é maravilhoso, né? A gente vai também lembrar da época dos juízes. Isso aí é diferente. Né? É uma época diferente. Podemos lembrar, assim, porque lembrar de Moisés, de Arão, de Josué, de Samuel é até fácil, por assim dizer. Agora, porque dos juízes, são nomes mais populares, né? A gente fala mais, cita mais. Já na época dos juízes, a gente também vai ver que Deus, ele liberou do seu espírito para que homens fossem capacitados para libertar o seu povo da opressão ali daquela época. Né? E a gente vai ver isso na história, por exemplo, de um homem chamado Otoniel. Tu já pregou sobre Otoniel, Paulo? Não. Eu nunca preguei sobre Otoniel também. Não, né? não. E a gente
vai ver que a gente tem essa falha às vezes, né? Sim, tem. E estudando a gente vai ver essa obra desse juiz chamado Otoniel, e que a gente vai encontrar lá em Juízes 3:10. Veio o que o texto diz, já que a gente não prega muito sobre ele, os outros, certamente o pessoal, quando assistir, vai lembrar. Otoniel não. Né? Então, vamos falar aqui de Otoniel, para dar esse lugar aqui desse podcast a ele, honrar esse homem que Deus usou. Né? Então, Otoniel ali, ele foi um juiz levantado, e a gente percebe no capítulo 3, o texto dizendo assim, o Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre quem? Otoniel. Sim. De modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou, aí diz o nome da cidade, né? E o nome do rei da cidade, isso. não é isso? Nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E o interessante é que esses eram homens comuns. Esses não eram homens que já eram capazes, aptos a alguma coisa. Sim. Eram homens comuns. Homens comuns que o Senhor realmente conhecia o coração e que compartilhava ali, derramava poder de capacitação para que eles pudessem sair da sua posição. Por exemplo, quando a gente lembra de Gideão, que é o outro juiz que a gente vai falar dele aqui hoje. Sim. Esse é que fica claro que realmente é Deus. Esse é que fica claro é Deus, porque esse camarada aqui, a maioria dos teólogos vai dizer que, na linguagem da gente, ele era frouxo, medroso. Não é? Sim. E após esse derramamento do Espírito de Deus na vida de Gideão, ele se levanta, forma um exército e parte para a batalha. Não é? E a história de Gideão é interessante, porque Deus, ele realmente diminuiu a capacidade humana ao ponto de vencer milhares com 300. E 300 que eram liderados por um que ele mesmo assumiu, claramente no texto, se você depois quiser conhecer essa história de Gideão, vai estar lá em Juízes capítulo 6, em diante ali, você vai ver essa história, e ele era um cara que queria relutar, queria fugir, queria correr, porque era frouxo mesmo, não se tinha capaz, e aí o texto vai dizer que o Espírito do Senhor apoderou-se dele, e a partir disso, o capacitou para enfrentar o opositor e o povo aqueles que estavam oprimindo o povo de Deus, né? Amém. Assim também foi na vida de Jefté. E na vida de Jefté tem uma história bem trágica e triste, né? Que ele fez um voto, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas ele fez um voto a Deus, e esse voto é que ele sacrificaria em holocausto a Deus a primeira pessoa que ele visse quando voltasse vitorioso da guerra. E a primeira pessoa que ele encontrou foi sua filha. Mas a ênfase é que Jefté também era um homem comum. Na verdade, ele era um improvável de Deus, era um improvável porque ele era um filho de uma concubina, de um príncipe rejeitado. Sim. E ele saiu para longe ali e foi marginalizado, ele andava com os homens que não tinham uma conduta legal, ele era mal visto na sociedade, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou desse camarada para também libertar o seu povo. Interessante que essas histórias elas vão se tornando comuns, justamente, que foi a palavra que o senhor trouxe, com as histórias de várias pessoas. No tempo da nossa história, pode aqui, ser. A gente aqui. O Jefté de hoje. E eu hoje. digo ainda também, com certeza, da nossa, mas eu falo assim também de quem assiste, para poder entender, porque são homens. São homens. Pessoas comuns. Homens comuns. Pessoas comuns. O mais conhecido dos juízes, e que pouca gente sabe que é um juiz, é um cara que ele tem algo em comum comigo. Eu não Sansão. Sei. Que fazem? No cabelo. A força de Sansão estava no cabelo, da mesma maneira que a minha força está no cabelo. É verdade. Você gostou, não foi dessa parte, né? Com quem gostou mesmo foi a produção. Foi, a produção deve ter ficado, mas não é para cortar a produção. Mas vamos lá, então, Sansão foi outro juiz que também o Senhor se apoderou e derramou do seu espírito, né? Então, assim, dá para ver que nessa época de juízes, sim, o Espírito Santo atuando ali, fazendo sua obra de capacitação. Também nessa mesma base de capacitação, a gente vai entrar na era dos reis agora, de Israel. Né? Que a gente já sai da época de juízes e a gente já entra na época dos reis. O último juiz
que a gente teve dessa época, vamos aqui trabalhar a teologia para ensinar o pessoal, né? Foi Samuel. Samuel, que Ele teve um período de transição. E de 2 cargos também, né? Porque Né, não ele era só isso, um juiz, né? Mas ele Mas também era um profeta. Era um profeta e é um homem realmente, Né? o filho de Ana, um homem consagrado ao Senhor. Isso. Antes de existir no ventre, eu acho que ele é um daqueles que fundamentam quando o salmista diz assim: Sim. antes de eu ser substância informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Então Samuel se enquadra nisso aí também, né? E se enquadra porque ele era um homem comum. Era um homem comum, exatamente. Era um homem comum, cheio do Espírito Santo. Exatamente. E que o povo rejeita ali agora os juízes e deseja reis, que não queria mais o governo de Deus, mas queria o governo de homens. E aí Deus, ele permite isso, né? Deus faz a escolha dos homens, e o primeiro homem dessa época, dos reis, né? Que a gente vê a obra do Espírito Santo sendo feita ali na vida dele, é Saul. E que aí a proposta, na verdade, dessa palavra, do que o senhor tem falado, nessa frase, geralmente a pessoa pode pensar, Samuel, Davi. Né? Mas não. Saul. Samuel, depois veio Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Não, levantado. E quando eu falo assim, nessa ordem, eu falo de ser usado por Deus e que o Espírito Santo... Exatamente. Né, de algum... Estava e assim, a gente sabe, dele. porque naturalmente a gente já estudou antes, Sim. Mas para quem vai assistir a gente vai ver esse registro e vai falar dele aqui, que está lá em 1 Samuel, primeiro, tá, Paulo? É primeiro. Primeiro. Por que primeiro? Porque é o primeiro livro do profeta Samuel. Então, né? no caso, é 1 Coríntios. Não, é 1 Coríntios, porque é a primeira carta. Isso né? aí. Aqui o podcast Oleiro também é pedagogia, vai se ajustando. É isso aí. Então, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6, vai dizer o quê? Quando Saul ouviu isso, ouviu o quê? Sabe o que Saul era? Ele era um pecuarista, cara. Ele estava cuidando de boi. Ele estava ali cuidando do gado da família dele. E que propriamente não era só boi. Sim. Mas gado também era tido como ovelha, também naquela época era gado e outras coisas. Sim. Então ele estava cuidando do gado ali, quando escutou que o povo de Israel estava sendo oprimido ali por algo, e ele ficou enfurecido, e ele decidiu sacrificar os bois. E quando isso aconteceu, esse texto vai dizer que quando ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Sim. Furioso, a gente poderia traduzir aqui como encorajado a mudar aquela realidade daquele povo. Sim. Então a obra do Espírito Santo, ela atuou na vida de Saul de maneira que o levou a querer resolver o problema que estava acontecendo com o povo de Deus. Isso aqui é interessante, Paulo, por quê? A gente vai falar um pouco mais para frente, mas cabe aqui um parêntese. Okay. Muita gente hoje quer ser cheio do Espírito Santo para ser apenas cheio. Não é? E quando a gente vê a obra do Espírito Santo, as pessoas que Deus derramou o seu Espírito, apesar de Saul depois se rebelar contra Deus, não querer obedecer, mas nesse momento ele foi cheio do poder do Espírito Santo de Deus para um propósito. Para algo. Nunca porque ele queria apenas dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Nunca apenas para dizer, o Espírito Santo me tomou. Não. Tinha um propósito. Dizer, inclusive, que é para alguém. Para alguém. Para alguém. Que não é nem para si. Exatamente. Para alguém. Se fosse para si, ele não tinha se desviado. Não é? É para alguém. Sempre é para alguém. Então, isso é importante a gente entender, porque quando a gente começa a usar para si, a gente não vai cair. A gente já caiu. Que foi o que aconteceu com Saul. Ele foi cheio, cumpriu com o propósito, mas depois começou a ser cheio de si mesmo. Sim. E aí caiu. Né? E aí se esvaziou. Quando a gente se torna cheio de nós mesmos, então a gente se torna vazio do Espírito Santo de Deus. Há lugar só para um, né? Só há lugar para um. Não há duas cadeiras. Isso. No nosso coração não há dois tronos. Só há um. E aí a gente escolhe quem vai sentar nele. Né? Então a gente vai olhar a vida de Saul, e aí sim, depois de Saul, a gente vai ver dentro desse mesmo contexto, Deus elegendo um outro rei,
a partir da desobediência de Saul, que foi Davi. Sim. E que também a gente vai ver lá em 1 Samuel 16, né, capítulo 16, versículo Sim. 13, né, o momento em que Davi ele se torna cheio do Espírito Santo, e a gente vai ver essa obra atuante do Espírito Santo ao longo dessas épocas, né? E esse homem, Davi, sim, aí a gente aprende realmente o que é a fortaleza de um homem quando ele está dependente totalmente de Deus, mas também a gente vai aprender com Davi o que não fazer, Sim. mas quando faz, como é que a gente deve agir diante de Deus. E Perfeito. Davi realmente era um homem cheio do Espírito Santo. Exato. Porque a gente pode entender isso, né? Isso é importante, né? Porque a gente vai falar nesse Sim. mesmo podcast mais para frente Sim, pouco sim. sobre essas evidências, né? Sim, eu falo isso para poder também mas- as pessoas estudarem a vida desses exatamente, porque muitas vezes a gente rotula, principalmente aqui dentro da igreja, né? Dizendo assim, porque alguém pecou, não é mais cheio do Espírito Santo. Não. O que evidencia que alguém é cheio do Espírito Santo não é porque ele pecou, mas é o que é que ele fez depois de ter pecado. Exatamente. Não é? E aí, ao contrário de Saul, que não quis voltar a ser subordinado e obediente a Deus, Davi ele sempre se arrependeu dos seus erros. Só você E fazer isso- uma leve comparação entre Pedro e Judas, e aí isso aí já é outra questão, mas E assim, a gente vai nesse ver no sentido. Antigo, no Novo, é nesse Exatamente. sentido. Então, o que é que expressa esse homem cheio do Espírito Santo? É quando ele não tem vergonha de reconhecer o seu erro e se volta para o seu Criador. E volta para Deus. E volta para Deus. Ele não continua ali caído e andando num caminho de sei lá, de pecado, de dissolução. Não, ele volta para o caminho correto, se arrepende e segue ao encontro do seu Criador. Não é remorso realmente, é Não arrependimento. é remorso, é arrependimento. Amém, pastor. Mais alguém assim que o senhor queria citar Sim. em relação ao Antigo Sim, Testamento? Sim. O Antigo Testamento, a gente não tem mais assim, tem vários aspectos, né? Várias situações, mas Davi eu acho que já é suficiente a gente fechar. E eu acho que é bem interessante a gente já entrar agora Sim. no Novo Testamento, porque, como eu já falei, esse talvez seja um podcast um pouco mais longo, né? E a gente precisa avançar nisso. Mas a gente não precisa sair do Antigo Testamento para entrar no Novo. Explica aí. Né? Porque quando a gente vai olhar para a obra do Espírito Santo, Aham. uma coisa que é bem visível nas Escrituras é que essa obra ela também é profetizada no Antigo e ela é testificada no Novo. No Novo. Né? A gente vai ver isso em Isaías, por exemplo. Uhum. Né? E eu estou fazendo já o link do Certo. Antigo com o Novo aqui, para a gente migrar, porque Isaías, no capítulo 61, ele profetizou sobre o que aconteceria na vida do próprio Jesus, Sim. no Novo, onde o próprio Jesus testificou não apenas com palavras, mas realmente citando o próprio profeta Isaías. Sim. Então a gente vai fazer o link aqui agora, né, do capítulo 61 de Isaías, com o texto, né, que se encontra, deixa eu fazer minha fila aqui, em Lucas, capítulo 4, versículo 17. Engraçado quando eu falo no sentido de ser interessante, que Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. O né? Evangelho do Antigo Testamento, porque foi quem mais profetizou e falou de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi quem mais, né, se a gente for ver Isaías 53, Isaías 49, 11. Isaías 11, Isso. e a gente vai ver 9, ali a pessoa, Isaías 9, a pessoa de Jesus Cristo ali descrita perfeitamente, né? E aí Isaías 61, ele vai falar: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Aí eu vou parar aqui nesse texto de Isaías, e aí eu vou migrar agora lá para Lucas 4:17. Agora é Jesus falando: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Ou seja, Jesus, intencionalmente. Jesus era o verbo abrindo o verbo. Né? Era o verbo abrindo o verbo, dizendo assim, ele foi no lugar porque ele sabia onde estava, né? E encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Não é? Então, ele me enviou, continua Jesus, para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, quando a gente olha aí essa evidência desse poder que o Espírito dá, que não apenas dá a vida, mas que também capacita, a gente também não vai deixar de ver isso na vida de Jesus. Com certeza não. A gente vai perceber esse poder capacitador na vida de Jesus. E o profeta Isaías é o primeiro que profetiza, e o próprio Jesus usa esse texto, mas também a gente vai encontrar esse poder capacitador que foi derramado sobre a vida de Jesus na continuidade do seu batismo. Porque a Bíblia vai dizer que após Jesus ser batizado, ele foi levado por Paulo para a tentação. É assim que a Bíblia diz? De forma alguma. Não. A Bíblia vai dizer que ele foi levado pelo Espírito. Eu gosto daquela palavra que fala, ele foi impelido. Impelido, isso. Né? Pelo Espírito. É. Para esse tempo de tentação. E o interessante, Paulo, isso é fantástico. Certo. Porque tem muita gente... Vamos aqui trazer para a prática da aplicação da vida dos nossos irmãos e da nossa vida também. Sim. Porque quem é que gosta de ser tentado, ou quem é que gosta de ir para um deserto? E quem é que gosta de pensar que é Deus que leva para esse deserto? Pois é. Tem tanta gente que não aceita isso, né? É. Que não aceita que Deus, após Jesus ser batizado, após a revelação da Trindade, após ele receber aquele derramamento do Espírito Santo que veio sobre ele, e um derramamento de poder, a Bíblia vai dizer, e o Espírito de Deus o impeliu, o levou, o carregou para um tempo de tentação no deserto, né? Sim. E aí o interessante é que Jesus passa por todas aquelas as fases do deserto, das tentações, resiste a cada uma delas, sendo levado pelo poder. Sim. E aí a melhor parte é essa, velho. É quando o texto diz assim: e Jesus, no poder do Espírito Santo, ele volta e começa seu ministério. Ou seja, sabe o que a gente aprende aqui? É que muitas vezes o Senhor, ele nos leva, essa obra do Espírito Santo, ela é tão importante na vida da gente, porque ela muitas vezes nos leva a esse deserto, que vai nos tentar mesmo, que vai nos provar. Deus não tenta ninguém. Quem tentou Jesus no deserto, isso tem que ficar muito claro. Não foi Deus, foi Satanás. Mas o deserto, quem levou Jesus foi Deus. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ali Satanás o tentou. Mas quando Jesus passou por esse tempo de provação e de tentação, pelo poder de Deus, ele voltou cheio do poder de Deus e iniciou seu ministério. Então, a gente pode até lembrar de Paulo, né? Embora meu eu exterior esteja a se desgastar, vou usar essa palavra, mas o meu interior ele está cheio, renovado. Então, basicamente, o que a gente pode entender de Jesus era isso. Exatamente. Eu estou com fome, estava desgastado, isso, 40 dias. Mas estava cheio do poder do Espírito Santo na vida dele. Então, assim, faz parte da vida da gente. Então, se a gente quer ter realmente um ministério, se a gente quer atuar numa vida de poder, esse poder ele vai servir justamente para uma autoridade contra o mal e para proclamar realmente a vitória de Jesus contra o poder, a vitória do Espírito de Deus contra o poder do maligno. Amém. Então, a gente também vai ver isso, essa obra capacitadora, para a gente avançar e concluir essa parte agora, a gente vai ver essa obra capacitadora do Espírito Santo na vida de Estevão, quando os apóstolos decidiram escolher alguém que pudesse servir à mesa, não é? Sim. E a Bíblia vai dizer que escolheram Estevão porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e por isso que ele estava apto a servir à mesa, e os apóstolos agora iriam assim, se preocupar em pregar a palavra e fazer a obra. Então, o fato de ser cheio do Espírito Santo é sim um requisito para servir. É um requisito para servir. Porque ele era um diácono. Ele era um diácono. Ele foi
escolhido para ser ordenado E diácono o da critério, igreja. um dos critérios era É esse. ser cheio do Espírito Santo. Então, para a gente poder servir a Deus, a gente tem que buscar uma vida. Precisa buscar uma vida cheia do Espírito. Como é que eu vou servir a uma mesa? Por exemplo, como é que eu vou colocar comida com fome? Boa pergunta. Eu vou querer comer antes de todo mundo, pô. E quem é cheio do Espírito Santo está pronto a servir a mesa e servir a alguém. Só a gente voltar de novo, para ser um pouco mais exaustivo, mas não vai ser redundante, mas vai só para inculcar mesmo. A gente vê que Saul, os reis, os juízes foram cheios para alguém, como você mesmo falou. Sim. Então, da mesma maneira, então Estevão foi escolhido porque era um homem cheio do Espírito Santo, que estava pronto para ser cheio para servir. É quase como se fosse entender isso, obviamente, que é Jesus que é o alimento, mas essa vida alimentava outras vidas. Exatamente. O próprio Jesus é testemunho disso. Porque ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Sim. E ele foi cheio para servir. Ele mesmo disse, eu vim para servir, não para ser servido. Exatamente. Então, Exatamente. a gente já pode fechar, eu acho que já fica muito claro. Sim, sim. Esse Para tipo de que coisa. as pessoas também não entendam que essa fala não quer remeter que a gente tem que ser egoísta, né, no sentido assim, eu tenho que me alimentar primeiro, mas esse alimentar primeiro é numa relação de realmente estar cheio do Espírito Santo para poder promover esse encontro. Perfeito, né? perfeito. Também Amém. a gente vai ver isso na vida de Paulo, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, ele conseguiu, e Paulo já foi cheio, essa obra do Espírito Santo o capacitou, diferente de Estevão, para a pregação do Evangelho. Quando você vai ler lá Romanos capítulo 15, versículo 19, o próprio Paulo dizendo, né? Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então, Paulo ele foi capacitado com poder para pregar, Estevão para servir. Né? E assim a gente vai vendo essa diversidade. Esse poder, assim, pastor, também acredito que talvez a gente pode até já entrar para esse encerramento acerca especificamente do poder, mas ele também derrama uma convicção, né? Porque assim, Jesus, o senhor citou Jesus, né? Citou Estevão, citou Paulo, homens cheios do Espírito Santo, tem Pedro, mas todos esses ficaram convictos, eles estavam cheios de convicção de quem era Deus, para onde iam, né? Da sua eternidade, porque o que é interessante é porque eles foram homens cheios do Espírito Santo, mas foram mártires. Sim, sim. E essa é uma característica. Isso né? é algo que é muito estranho, porque como é que um homem que tem um poder, é cheio do poder de Deus, o fim pode ser tão trágico? Exatamente. Porque isso é interessante, porque uma das obras do Espírito Santo não é apenas a gente ser preparado para viver, mas é a gente também ser preparado para morrer. E não é à toa que o próprio Paulo, Sim. ele por várias vezes disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então Paulo ele não estava mais preocupado com morte. Tanto é que em outra carta, que eu não vou lembrar agora a referência, mas depois a gente pode colocar aí, para quem quiser, né? Paulo vai dizer assim, eu poderia muito bem hoje querer ir encontrar com o meu Senhor, Sim. mas por vocês eu peço que fique, porque eu preciso continuar essa obra. Então Paulo, ele já não tinha mais importância em si mesmo nesse sentido, porque ele já tinha compreensão de que já havia morrido para ele mesmo. Amém. Não é? Então, o Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo não nos capacita apenas para viver, mas também, principalmente, para morrer. Amém. Né? E ser mártir, entregar a sua vida mesmo para um propósito maior. Não é? E assim Amém. vai. Tá bom, pastor. Então, acredito que esses pontos foram bem interessantes, mas eu sei que existem mais. Sim, sim. A obra sim, dele sim, não sim. termina Não, aí. Se a gente E o for que é fazer, que ainda mais- passar a madrugada, a noite, o resto do dia aqui. O que é que mais o Espírito Santo faz na nossa vida? Qual é outra obra que o Espírito Então, a Santo... primeira evidência é que ele dá poder. Isso, E dentro dos poderes, aquilo que a gente já discorreu. E isso. se você está pegando pela metade, então aí você volta um pouquinho no podcast, Volta, se puder voltar assiste o restante, ou senão vai Ah, lá os para o outros primeiro episódios. episódio, segundo episódio, e chega nesse, Isso. que é o bem. terceiro episódio. Então, o Espírito Santo também, a segunda evidência é que ele nos purifica. Isso é bem óbvio, sabe, Paulo? Eu não consigo compreender, e lógico que eu consigo compreender, eu não estou aqui, não quero de maneira nenhuma
bancar aqui o de ser perfeito, porque a Sim. Bíblia diz que só existe um perfeito. Uhum. Mas, a partir do momento que a gente recebe de Deus a graça de ser cheio do Espírito Santo, Uhum. uma das primeiras coisas que o Senhor vai fazendo na vida da gente é essa purificação. E a obra do Espírito Santo, uma delas é essa. É nos purificar, porque o sobrenome do Espírito é o quê? Santo. Santo. E se ele é santo, não combina com ele algo que não seja santo. Algo que não seja puro. Algo que não seja limpo. Então, uma das primeiras obras que ele faz na vida da gente, além de dar poder, é purificar, é limpar. É realmente nos tornar mais parecidos com ele. Nos tornar separados, né? Separados, né? Então, essa purificação, ela acontece de uma maneira gradativa, não é do dia para a noite. Agora, a purificação, e aí é algo também que é falado desde o Antigo Testamento, e isso era muito feito, até como um ato religioso dos judeus. Essa purificação, ela também pode ser feita exteriormente, nesse sentido, né? Porque os judeus fazem isso de uma forma exterior. Pode ou não pode? É o Espírito Santo só que nos purifica, ou assim como os judeus queriam fazer naquele momento, de lavar as mãos e tal, e chegar um momento que Jesus até tem uma conversa com eles bem interessante, né, que fala, e aí até vou trazer esse contexto, né, que não é aquilo que é exterior que vai nos limpar, mas e aí é realmente algo, eu sei que foi Jesus que falou, e aí já fica difícil a gente contestar, mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso. A gente tem como se limpar, ou é só o Espírito Santo? Não. Veja, todas as atitudes exteriores que os judeus faziam e muitos ainda hoje fazem, Sim. a gente percebe que é para um cumprimento de quê? Da palavra, da lei, daquilo especificamente da lei. Da lei, né? E o interessante é que eles tentam e não conseguem até hoje. Até porque essa lei que eles seguiam não era simplesmente a lei que deu ali naquela época para Moisés, não, até eram leis que foram acrescentadas por eles. 600 e não sei quantas. Isso, mas não era somente aqueles mandamentos ali que foram feitos. Não. Eles depois foram acrescentaram coisas que não foram inspiradas. Não, isso. E aí foram colocando mais peso, como mais Jesus peso. diz, né? Isso. Então, quando a gente vê que Jesus ele denuncia eles, dizendo assim, ei, vocês estão só se limpando exteriormente, mas e o interior de vocês? Então a obra é o sepulcro caiado, né? Então o Espírito Santo ele faz uma obra sempre de dentro para fora. De dentro para fora. Tanto é que quando Jesus é questionado por que os discípulos de João Batista fazem isso, porque Jesus diz, não, peraí. Enquanto o noivo está no meio deles, então eles não precisam se preocupar com isso não. Depois eles vão se preocupar. Então Jesus estava falando que muitas disciplinas que deveriam ser buscadas seriam buscadas depois que Jesus saísse daqui. E os judeus não faziam isso apenas por aparência ritualística, querendo um mérito naquilo que estavam fazendo. Eu cumpro. A gente lembra do jovem rico que cumpria tudo direitinho, mas Jesus disse assim, falta uma coisa, vai lá, né, e liberta teu coração da idolatria aí. Né? Estou traduzindo aqui em miúdos. Sim. Então, quando a gente olha para essa atuação de purificação do Espírito Santo, a gente está falando do homem interior. Eu falo isso porque, inclusive no texto aqui de Tito, né, ele fala isso, né? Capítulo 3, versículo 5, diz assim, não por causa de atos de justiça, e isso vai até além dessa questão da purificação de uma lavagem, atos de justiça, e a palavra, acho que inclusive essas palavras por si só já se traduzem por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então esse lavar é interior. É interior. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. E isso é uma obra que é testemunhal, Paulo, porque assim, a gente está aqui falando, explicando, mas assim, qualquer um de nós que verdadeiramente entregamos nossa vida a Jesus, que temos vivido essa vida no Espírito, podemos ver evidências dessa obra purificadora na vida da gente. Sim. Porque tem coisas que, para mim, homem natural que eram comuns e hoje são repugnantes. Né? Atitudes, pensamentos, palavras proferidas. Sim. E não foi ninguém que chegou para mim e disse assim, você vai precisar parar de fazer isso. Não. O próprio Espírito Santo vai limpando, vai lavando
vai tirando afastando da gente. E vai afastando a gente que disso. é a santidade, essa separação. Exatamente, essa vida ele vai compartilhando pecado, né? conosco aquilo que é dele. Isso. Então esse lavar e esse purificar não é que a gente esteja adquirindo da gente mesmo algo. Acontece mais ou menos o que acontecia na prática com Jesus. Sim. Enquanto na lei e na tradição aquele que era impuro tocava um puro e o puro ficava impuro, Sim. quando Jesus tocava o impuro, era o impuro que ficava puro. Aí, meu amigo, acabou-se. Acabou-se. Então é a mesma coisa quando o Espírito Santo começa a fazer essa obra na gente. Né? E tem vários testemunhos de pessoas que, pastor, por exemplo, a gente tem testemunho de gente aqui na igreja que diz assim, pastor, a gente frequentava esse ambiente, a gente gostava desse ambiente, curtia esse ambiente. A gente, quando ele fala, de repente, um casal. E aí teve um dia que a gente foi para lá, pastor, e quando a gente começou a ver o ambiente, tudinho, a gente olhou um para o outro, meio que em comum, e disse assim, rapaz, eu não estou bem aqui não, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Então isso é uma obra do Espírito Santo, porque não foi ninguém que falou para aquela pessoa que não devia ir para ali. Mas é o próprio Espírito Santo que vai fazendo a separação. E esse entendimento ele é muito atuante na nossa, e aí eu vou falar especificamente da nossa denominação, né, inclusive, Sim. porque assim, é o entendimento de que o Espírito Santo é quem purifica, né, isso é pregado, né, obviamente que aqui a gente busca assim e prega sobre uma vida de santidade, e quando eu falo aqui não é Paróquia do Oleiro, eu estou falando realmente de denominação Igreja Episcopal Carismática do Brasil, que não vai ser o que está por fora, que vai aperfeiçoar o homem, que vai santificar o homem nesse sentido, ou na verdade vai regenerar o homem. Não. Né, o encontro é interior. É interior. Né, interior. E aí ele se manifesta. E dessa forma como o senhor falou, e que eu acho lindo, e assim como esse casal, eu tenho certeza que outras vidas assim foram alcançadas, não foi por uma lei ou uma doutrina, dogma de uma igreja. Exatamente. Não, mas é aquilo que o Espírito Santo faz. Agora, essa manifestação ela é melhor expressada por algo, né, que é bem interessante, que é o fruto do Espírito. Né? Essa manifestação ela é visível nisso. E aí o senhor, por favor, explique. Exatamente. É fruto, são frutos, o que é? Para a gente poder aprender a falar. Resumindo a história, essa purificação gera em nós um fruto. Certo, então é um fruto. É um fruto. Está no singular. É um fruto, singular. Certo. Mas o que é esse fruto? Traduzindo aqui, sendo objetivo, esse fruto, ele reflete o caráter de Deus. Então, quando alguém recebe dessa parte, dessa evidência, né? Que é a purificação dessa obra do Espírito Santo. Então, ele recebe esse fruto. E esse fruto tem partes. A gente sempre gosta de dar o exemplo de uma laranja, né? Que é uma laranja, mas tem vários gomozinhos ali. Uma tangerina. Né? Então, esse fruto, ele carrega consigo o caráter de Deus. Então, é quase que impossível alguém que verdadeiramente entregou sua vida a Jesus, que recebeu na vida dele a obra do Espírito Santo, essa pessoa não carregar consigo agora o fruto. Ou, aliás, a evidência, a manifestação desse fruto na sua vida. Por isso que a gente vai ver textos, por exemplo, que vão dizer mais ou menos assim, né? Eu estou aqui tentando lembrar, mas eu não vou lembrar aqui agora, está anotado em algum lugar, mas se eu for parar para procurar, eu vai terminar eu esquecendo. Sim. Eu vou terminar me bananando tudo. Mas, por exemplo, o texto sagrado vai dizer assim, aquele que roubava, não roube mais. Sim. Aquele que mentia, não minta mais. Então, a gente vai ver um texto que declara bem dizendo assim, que vocês eram assim, mas hoje, pela obra do Espírito Santo na vida de vocês, vocês não são mais. Porque esse fruto, ele carrega consigo esse caráter. E quando a gente realmente tem a nossa vida cheia do Espírito Santo, a gente agora passa a ter o caráter de Deus na vida da gente. E inclusive a carta de Paulo, né, aos Gálatas, isso. E ele fala especificamente disso, né? Gálatas 5, 22 ao 23. Perfeito. Diz, né, que essas são as virtudes daquele que encontrou, né, aquele que manifesta esse encontro que Deus teve com ele.
É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Inclusive, nesse texto ele faz uma comparação com as obras da carne. Da carne, isso. E eu acho interessante que ele finaliza esse texto e fala assim, contra essas virtudes, por assim falar, não há lei. E eu acho isso interessante porque eu vou fazer essa observação. Isso é bom. Já sei, já peguei aqui na... Vai lá. Tem pessoas que usam como desculpa, né, vários fatores, várias circunstâncias, né, inclusive posso falar assim que patologias, por assim dizer. Né, como uma desculpa, meu temperamento, que não é uma patologia necessariamente falando, mas meu temperamento, a minha personalidade é dessa forma e eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, né, a síndrome de Gabriela. Então, isso aqui Deus toca em tudo, mas na minha personalidade, que é muito forte, então eu não consigo, né, ser benigno, eu não consigo ser longânimo, eu não consigo ser manso, eu não consigo ter domínio próprio. Então, na verdade, não consegue manifestar nenhuma das evidências que está cheio do Espírito Porque é espiritual, né? Então, se é espiritual, então, é o encontro, vai além das nossas fragilidades, exatamente. No caso. E sem contar, Paulo, vê, que uma das coisas que a gente precisa aprender como igreja e como filhos de Deus é que a gente tem que parar de ser criança, não é? E a gente tem que adquirir maturidade e viver em maturidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das pessoas que fazem esse tipo de afirmação, eles estão usando o subterfúgio de uma imaturidade que é inexistente. Porque existem pessoas que são imaturas e que por isso que não chegam no entendimento, na compreensão, certo, de que realmente eles não conseguem fazer. Mas tem gente que não, ele já consegue compreender, mas aí falta nele exatamente o se deixar ser dominado. Exatamente. O se deixar ser transformado. E aí dão desculpa justamente de tudo isso que você falou para não ser repetitivo. Certo. Então, mas essas são evidências de que aquela pessoa, ela não é cheia do Espírito Santo. Isso. Ou ela está mais para ser classificada de ela estar apagando o Espírito Santo. E aí é outro assunto que a gente pode falar para frente. Isso. Né? Mas, por quê? Porque se ela entregou a vida a Jesus e se de repente ela não consegue mudar um comportamento, realmente ela não consegue. Mas se ela se deixar ser dominada, ela vai conseguir. A luta vai existir. A luta vai existir. Eu não acordo, nem você acorda, ninguém. Querendo, eu vou perdoar hoje, por exemplo. Eu vou ter paciência, sei lá, com alguma coisa que me tira a paciência. Não. Mas o Espírito Santo me lembra no ato da questão. Sim. De que, você não é mais quem era. Então agora dê testemunho de mim. Então, assim, aquele que pecava, né, isso que o texto diz, não peque mais. E isso não é uma questão de você não vai querer pecar, não. Você vai querer pecar. Mas é uma graça. Mas é uma graça. Mas por conta que o Espírito Santo atua em mim, eu vou pedir ajuda a ele. Ele vai me ajudar a não pecar mais. Porque se abundou o pecado, agora superabundou a graça. Ponto. Isso aí, né? Porque assim, eu falo só para finalizar especificamente esse assunto, porque eu posso falar pessoas perto, posso falar inclusive, né, de algum testemunho meu, da minha vida, mas aí é mais fácil olhar para a Bíblia. Pedro, né, ele foi moldado e o fruto se manifestou na vida dele. Obviamente que vai ter momentos ali, como o senhor bem falou, e enfim, das lutas, nem toda hora a gente vai estar longânimo, né? Eu avaliei a vida de um pastor. Nem toda hora a gente vai estar manso, né? Enfim, mas é possível porque para Deus não há nada impossível. Então, é verdade. Então, beleza, Paulo. Então, assim, aqui a gente fecha essa obra nesse sentido de que o Espírito Santo que faz e que cabe a gente essa aceitação, essa disponibilidade. Sim. Né, de realmente deixar ele fazer aquilo que deve ser feito. Sim. E a gente apenas se deixar. E é interessante que essa obra do Espírito Santo, ela não pode ser isolada, porque quando a gente fala de purificação, sim, incrivelmente, aquilo que Jesus combateu com os judeus, com os fariseus, vem acontecendo muito hoje também, no meio do povo, como que estão confundindo a evidência do Espírito com alguma coisa cultual, ritual mesmo. Né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, eu fez 2 pontos aqui, porque é importante.
Certo. Porque, por exemplo, como nós somos uma igreja carismática, Uhum. a gente não vai falar de ninguém fora, a gente vai falar Sim, de dentro, sim, né? sim. Então, como nós somos uma igreja carismática, então, dentro do nosso contexto de culto carismático, de oração, então acontece das pessoas descansar no Espírito, não é? Descansar no Espírito. E o que é esse descansar no Espírito, para adiantar, porque eu já sei que... Inclusive é uma pergunta, né, que existiu. Tem né, alguém fez essa pergunta, isso, né? E aí é justamente isso, senhor. O que é descansar no Espírito, o que é que a gente entende? É um modo de semiconsciência ali, Certo. de que quando a gente, por exemplo, alguém ora por nós, então ali o Espírito Santo ele pode tocar na gente de uma maneira de nos fazer repousar. Realmente a gente perde força nas pernas, e a gente não se sustenta em pé, e a gente pode cair, repousar mesmo no Espírito, mas a gente não fica inconsciente. Certo. A gente fica numa situação de semiconsciência, ou seja, a gente pode perceber tudo que está acontecendo ao nosso redor, Sim. mas ali desfrutando de como se fosse um transe ali no Certo. Espírito, né? Uhum. É como se fosse um gozo, é o Espírito Santo trabalhando na gente. Uhum. E qual é o perigo da falta de entendimento do descansar no Espírito? É que muita gente acha que porque alguém descansou no Espírito, Ela é mais espiritual. ou ela é mais espiritual, ou quando ela levanta ali, é assim, a mais poderosa das pessoas, ou com todos os seus problemas resolvidos. Não é? E a Bíblia não nos ensina isso. Porque a Bíblia nos ensina que realmente o que evidencia a obra da purificação do Espírito Santo na vida da pessoa não é um momento isolado, mas sim uma vida testemunhada. Eu conheço pessoas, na verdade, assim, eu já vi testemunhos de pessoas que nunca descansaram no Espírito, mas que são homens E e mulheres. mulheres de Deus. Amém. Exatamente. Porque exatamente. manifesta em sua vida isso. Agora também, por outro lado, eu conheço pessoas, né, que já descansaram, desmaiaram, já Isso. repousaram. Que mal a gente começa a oração, já estão... Mas a vida não muda. E isso é uma coisa importante, viu, Paulo? A pontuar nesse ponto aqui, para fechar esse ponto de Certo. purificação. Porque existe duas visões. A visão pentecostal, por exemplo, sobre esse ponto de descansar no Espírito, ela é extrema. E que não deixa de ser verdadeira por ser extrema também não. Muitos pentecostais, a maioria das vezes que ele ora por alguém, que alguém descansa no Espírito, eles ligam esse descanso a uma possessão. Eles não compreendem que ali pode ter sido realmente um encher do Espírito Santo, que pode estar tratando algo na vida Sim. da pessoa. Que isso acontece, eu estou dizendo porque eu sou testemunha disso, eu já vivi isso. Certo. De repousar, já descansar no Espírito, e o Senhor ia ali tratando, certo, eu não estava ali no período de entendimento de muita coisa. Certo. Mas o Espírito Santo, ele não depende de mim para fazer sua obra, eu apenas estava disponível e ele fez, ponto, acabou. Isso é indiscutível porque é uma vida prática, é algo que eu vivi. Então eu creio não apenas teoricamente, eu creio porque eu vivi. Certo. Né? E o que é que acontece? Então, mas eu não posso ser extremo de achar porque alguém repousou que ali tem um demônio. Certo. Mas também acontece muito de pessoas que têm possessão. Quando a gente começa a orar, e porque a oração pode trazer uma libertação para aquela vida, se aquela pessoa está possuída, ela pode sim cair, é diferente de repousar no Espírito. E ela não vai cair no Espírito, ela vai cair porque a potestade vai derrubar ela, para levar ela a uma condição inconsciente, ela não vai estar ali no semi-consciente, inconsciente para não ouvir, para não perceber a ministração sobre a vida dela e assim não ser libertada. E o que é feito, né, que com a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, exatamente. Então assim, isso volte, acontece também. Acorde para receber essa oração. Então essa aqui cura. a gente vê duas perspectivas desse descansar no Espírito. Na verdade, duas perspectivas da visão do cair, né? Sim. Então é a visão real de que o Senhor pode estar tratando, como também a visão de uma possessão que pode estar impedindo daquela pessoa ser tratada. E a visão de que se você não descansa, não é que você é Não menos espiritual. Pode não, acontecer sim, de você não estar se deixando. Porque quem faz isso é o Espírito Exatamente, mas né? não quer dizer, obviamente, de pessoas que Então, estão livres, assim, isso. se deixam para o Espírito Santo e também, descansam. E também a continuidade disso. A gente também traz isso ao batismo, né? Sim. Tem muitas
vamos dizer assim, visões teológicas ou até visões sobre o rito do batismo, que vão dizer que a pessoa só é purificada, regenerada, quando realmente ela é mergulhada nas águas. Eu já escutei de pessoas que estavam em divergências familiares e a pessoa diz assim, pastor, olhe, ele está precisando de descer às águas. E aí a minha vontade de perguntar a essa pessoa que me questionou assim, e você desceu? Porque se ela tivesse descido, eu ia dizer assim, porque não mudou nada, né? Então assim, não é o rito que vai fazer isso, mas é o testemunho pós-rito que vai dizer o que realmente aconteceu naquela vida. Então eu creio que dá para a gente fechar esse ponto de purificação a partir dessa visão de que o Espírito Santo, a obra, a manifestação dele realmente é uma evidência de uma vida, é uma evidência de uma vida e não apenas um momento vivido de um rito. Então, ainda para a gente, eu vou utilizar de uma pergunta que foi feita e aí, de fato, se o senhor assim, achar por bem, a gente encerra para ir para o outro ponto. Isso, para outro ponto. Tem mais 2 pontos ainda desse ponto. Exatamente. Perguntaram aqui, né, em que momento, se o Espírito Santo, na verdade, vive em nós desde o nascimento, e é por isso que eu estou trazendo aqui, porque o senhor falou do batismo, desde o nascimento que o Espírito Santo vive em nós, ou é só após a conversão? Né? A gente já respondeu essa pergunta. Isso, mas eu quero... uma explicação que a gente deu a respeito da obra, no primeiro ponto, que é o poder que dá poder e o poder da vida, né? Então, assim, se tem alguém no mundo hoje vivo, está vivo, porque o Espírito Santo concedeu vida, né? Então, assim, há uma manifestação do Espírito Santo na vida de todo mundo. Agora, o reconhecimento da manifestação, realmente, ele só vai vir a partir do nascer de novo, até porque o próprio Jesus disse... Ou seja, a partir da conversão. A partir da conversão, porque o próprio Jesus disse que o homem natural ele não vai conseguir enxergar as coisas do Espírito. Sim. Então, se ele não consegue discernir as coisas do Espírito, ele não vai entender que tem, que possui. Ele pode até entender, mas ele não vai conseguir ver evidências. Ele não vai conseguir reconhecer evidências, porque ele não vai discernir as coisas do Espírito. Né? Então, mas o Espírito Santo está assim desde a concepção, né? A habitação, no caso, é justamente quando você deixa o Espírito entrar na sua vida. Exatamente. É a habitação. É a conversão, a habitação. Você vai entregar agora o senhorio da sua vida a Ele. É um reconhecimento total de quem vai governar, de quem vai dirigir e quem vai fazer todas as coisas a partir dali. Amém. Amém? Pastor, mais uma obra do Espírito Santo. Mais uma obra do Espírito Santo. Qual é ela agora? O Espírito Santo revela. Revela, beleza. Isso. Assim, Paulo, essa daqui é fácil, eu acho que a gente não tem muito que... tem muita coisa, fato. Sim. Mas eu creio que a gente consegue ser mais objetivo. Primeira coisa, o Espírito Santo é quem revela a palavra a gente. Ele revela tudo na vida da gente. Mas eu quero pontuar algumas coisas que ele revela, até porque os nossos irmãos precisam compreender que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida mais segura. Amém. Não é uma vida mais segura, porque se o Espírito Santo revela para nós, então tem coisa melhor do que receber uma revelação dele para nós, né? Então a vida cheia do Espírito Santo é aquela vida também que compreende a palavra, por exemplo. A primeira coisa que o Espírito Santo revela para nós é a sua palavra. Então não há como entender se não tiver a presença e a iluminação do Espírito Santo para nos dar entendimento sobre a palavra, né? Isso. E a gente vai ver que não é só a palavra lida, mas também a palavra que deve ser falada. A gente vai ver isso na história de Balaão, né? Que foi um profeta meio rebelde, mas que quando foi cheio do Espírito Santo, a gente vai ver isso lá em Número 24, 2, 3, não só ele, como os anciãos, eles começaram, e até eu citei isso, acho que foi no primeiro episódio, volta lá que você vai ver, né? Que ele recebeu ali o poder do Espírito Santo de Deus, e ele começou a falar, ali proferir e profetizar sobre as coisas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas foi só naquele momento, né? Então Deus, ele deu aquela capacidade, revelou para Balaão o que ele deveria falar, a palavra que ele devia falar. Também Deus, ele vai revelar para nós sobre a sua presença, né? Que a gente vai falar também um pouco mais disso quando a gente falar de dons. Vai dar uma passada nisso lá em dons, né? Mas a gente vai revelar, o Espírito Santo é quem revela a sua presença, e ele revela a sua presença
e naturalmente ele também revela quando não é a sua presença. Né? Então a gente consegue distinguir quando é Deus e quando não é Deus. E a gente vai perceber isso também lá em Números, né? Quando ali em capítulo 11, versículo 25 e 26, quando o texto vai dizer que então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciões, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, e depois nunca mais. Então a presença do Senhor estava ali e foi perceptível para todos que estavam ali, e a gente percebe que mais uma vez Deus compartilha da sua presença, mas por uma questão pontual, mas também revela que é Ele que estava ali. Né? Então isso é algo que é forte. Por quê? Porque muitas vezes, né, vou falar do culto, por exemplo, aí as pessoas podem entrar, né, podem sair do culto e dizer, rapaz, hoje o culto foi tão fraco, eu não senti nada. Não é? Então a gente não vive dentro desse contexto de sentir alguma coisa. A gente vive dentro do contexto em que a palavra revela para a gente, e ela só revela se o Espírito Santo revelar para a gente. Não é? Então não é o que eu sinto que vai nortear a minha vida, mas é o que eu creio. E é que eu creio a partir da palavra que é revelada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Então é lógico que o Espírito Santo atua também no nosso ser como todo, e ele pode trazer para nós sentimentos, pulsos, estímulos que vai nos fazer perceber a sua presença. Não é? Amém. Mas outra coisa que o Espírito Santo também revela para nós é uma direção. Isso aqui é bem interessante porque a gente vai ver ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento o Espírito Santo atuando também diante disso, né? Diante disso, dando a direção ao seu povo, né? A gente vai ver no Antigo Testamento Isaías, quando muitas vezes o povo queria fazer aliança que não agradava ao Senhor. Isaías vai registrar isso no capítulo 30, versículo 1 em diante ali, ele dizendo que se liguem, vocês são rebeldes, não estão dando importância àquilo que eu pedi, né? Então fiquem atentos, porque eu estou mostrando para vocês que não deve ser feita aliança com esse tipo de gente, com esse tipo de povo. A gente vai ver Ezequiel, né? Quando o próprio Deus dá a direção a ele, e o texto vai dizer que por várias vezes Ezequiel, ele vai relatar dizendo que o Espírito de Deus o levantou e o deu a direção. Esse sim era guiado, né? Assim, era guiado, era um homem que realmente estava disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. A gente vai ver isso em Ezequiel 11, vai ver isso em Ezequiel 37. Né? Quando a gente vê a respeito da direção, isso é muito importante, Paulo, porque muita gente hoje tem sofrido na vida, porque antes de tomar decisões, não pede direção ao Espírito Santo. E meio que toma suas decisões por sua vontade própria. Não é? Então, se a gente começa a praticar isso, e por isso que esse podcast está sendo feito, para que a gente possa aprender a realmente se relacionar com a pessoa do Espírito Santo e entender qual é a sua obra na vida da gente, porque a partir de hoje, qualquer um de nós, qualquer um de vocês que são nossos irmãos, que forem realmente tomar uma decisão, tomar alguma atitude, ir para alguma direção, peça ao Espírito Santo, porque ele vai dar. Com certeza ele vai dar. A gente fez isso no Antigo. Pedir e obedecer, né? Pedir e obedecer, exatamente, porque esse é um grande problema, né? Tem gente que pede, o Espírito Santo fala, mas ele diz, não, eu acho que o Espírito Santo está enganado. Minha intuição está dizendo que é para eu ir para essa direção. Não. O cristão não tem intuição. O cristão tem o Espírito Santo dando direção a ele. E a gente vai ver isso e é uma direção, não é uma intuição. E a gente vai ver isso também no Novo Testamento, lá em Atos, né? Quando o Senhor pega Filipe ali, que estava pregando em uma região, leva Filipe para pregar para o eunuco, essa é uma história conhecida, Atos 8, vai contar essa história, do 39 em diante. Pega Filipe, leva ele para o eunuco, depois que Filipe prega sobre o profeta Isaías, o eunuco explica, o Espírito de Deus pega Filipe novamente e traz ele para outra direção, para um lugar chamado Osoto, e vai pregar para uma pessoa só. Não é? Então, o Espírito de Deus guiando e dando direção. Paulo traçou uma viagem, o Espírito Santo não permitiu, porque tinha outro plano. Queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo revelou ele através de sonho que era para ele ir para a Macedônia.
não é? E a gente vai ver que para hoje não é diferente, não. Porque o próprio Paulo vai registrar aos Romanos, no capítulo 8, dizendo o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito, né? Todos que são guiados pelo Espírito, né? E nesse texto ele vai dizer, são filhos de Deus. É o texto base para a juventude Ruiós, aqui da Paróquia do Oleiro. Exatamente, porque realmente um filho ele vai obedecer ao seu pai, né? Vai obedecer ao seu Senhor. Então essa é uma evidência do Espírito Santo. É uma evidência do Espírito Todos Santo. Todos os que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. de Deus. Isso. Então isso vamos dizer assim, é uma doutrina básica para o cristão, né? E em Gálatas também, Paulo vai escrever no capítulo 5, versículo 18, parte A, mas se são guiados pelo Espírito, e aí Paulo vai dizer o que eles fazem. Então assim, a gente vai perceber que para hoje, não é? O Espírito Santo também dá essa direção, como também ele não só dá a direção, ele também ilumina e ensina. Porque tudo que a gente está falando aqui hoje, tudo que a gente está compartilhando hoje é porque, como eu já falei, não me tornando repetitivo nem redundante, mas só para lembrar o povo, é porque o Espírito Santo, ele vem ensinando, mostrando, iluminando, dando a direção a gente por onde a gente deve andar. Então, esse podcast a gente teve rabiscos. Isso. Mas quem está conduzindo é ele aqui, não é? Amém. Conduzindo é ele, porque exatamente essa atuação também clara dele. Além de dar direção, ele ensina e ilumina. E eu creio que muitos que estão assistindo, eles estão recebendo desse ensino através desse poder, dessa iluminação que o Espírito Santo derrama sobre a vida da gente. Amém. Não é? Amém. E o interessante é que esse ensino e essa direção e essa iluminação agora que o Espírito Santo dá, ela serve para muitas coisas para a vida da gente, né? Quando a gente vai olhar para Paulo, ou quando a gente vai olhar para Pedro, por exemplo, a gente vai ver que o Espírito Santo ele dava uma direção interessante, né? Quando a gente vai olhar para a vida de Jesus, o Espírito ele ensinava e antecipava algumas coisas, né? Isso. Então a gente vai ver que isso foi profetizado pelo Jesus quando ele, lá em Lucas 12, ele vai dizer que o Espírito Santo lhe ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Ele estava falando acerca das perseguições e quando os cristãos seriam presos, condenados, perseguidos. Então eles não iam precisar ficar desesperados, se sentindo abandonados, porque o Espírito Santo ia ali dar direção a ele do que eles deveriam falar, né? E aí a gente vai ver isso acontecer lá em Mateus 10, 20, a gente vai ver isso acontecer lá em Marcos 13, 11, né? Esse mesmo contexto. Como também a gente vai ver o mesmo Espírito Santo de Deus atuando por essa antecipação, preparando os seus filhos para algo que ia acontecer. A gente vê muito isso na vida de Paulo, né? Porque em um momento na vida de Paulo é avisado que ele iria entrar em Jerusalém e ia ser preso. Isso. E uma pessoa anônima ali se levanta, pega o cinturão de Paulo, amarra nas mãos, amarra nos pés. As pessoas se assustam. Elas se assustam com o que ele estava vendo e ele diz assim, isso vai acontecer com o dono desse cinto, quando ele entrar em Jerusalém. Então o Espírito Santo antecipando ali os fatos. Esse episódio a gente vai poder ver lá no capítulo 21 de Atos, né? No versículo 11, como também a gente vai ver isso acontecer com Paulo no capítulo 20, versículo 22 e 23, quando Paulo, ele é avisado pelo Espírito Santo de Deus do que esperava ele em Jerusalém. E ele vai dizer assim, né? Que o Espírito assegura. A única coisa que ele única coisa que Paulo tinha certeza que ia acontecer na vida dele era que ia haver prisões e sofrimentos. E então, Paulo voltou atrás, não foi? Não voltou. Vê que coisa interessante, cara. A gente, muitas vezes, o Espírito Santo revela para nós, não para nos fazer desistir da caminhada, mas ele revela para nós para que a gente se prepare para o que a gente vai encontrar. E é espiritualmente. Ele não ia se preparar com armas, não. Isso é armadura espiritual. É espiritualmente, é orar, é jejuar, é buscar. Quando ele revela, é para a gente se preparar espiritualmente para enfrentar o que vem. E muitas são as vezes que por ignorância, ou até medo por falta de fé, ou por uma série de coisas, a gente vai, ao invés de a gente se preparar para enfrentar, a gente desiste. A gente para. E esse texto aqui ensina para a gente que não é para a gente desistir nem parar.
é para a gente buscar se revestir desse poder que nos antecipa para que a gente possa se preparar. E se preparar por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É se preparar para enfrentar o que tiver de enfrentar. Porque não tem como a gente fugir, não é? E a gente vê que o Espírito Santo, ele também derramava esse poder e essa capacitação e essa antecipação para que essas pessoas pudessem verdadeiramente se preparar para o martírio, né? E ele revelava. Aquilo que foi falado, né? Ele revelava, exatamente, e o Espírito Santo revelava para antecipar o que acontecia, mas não era para uma desistência, mas sim para uma existência nele. Isso. Não é? Então, Paulo fala isso, também a gente tem a história de Simeão, que o Espírito revelou para ele que ele não morreria antes de ver o Messias. A gente vai ver isso na vida de Timóteo, quando ele é avisado sobre a apostasia que aconteceria na igreja, e o povo ia apostatar da fé e abandonar a fé mesmo, e tudo isso para encorajar, né? Isso é confortador, pelo menos para mim, Paulo, em saber que eu tenho um Espírito de Deus, que ele vai me antecipar o que vai acontecer, me preparar para que eu possa realmente buscá-lo, buscar me fortalecer nele, para enfrentar o que vier pela frente. Então isso é glorioso, isso é majestoso, isso é graça pura derramada na igreja de Deus, porque isso é para hoje, amém? Isso é para hoje, isso não ficou lá não, isso é para hoje. Isso é a operação, é a obra do Espírito Santo atuante hoje na igreja. Então, meu irmão e minha irmã, se em algum momento, em algum dia na sua vida isso aconteceu, ou estiver acontecendo agora, compreenda que não é para você desistir, mas sim para você se revestir do poder que o Espírito Santo tem para dar a você, para que você possa enfrentar e ir em frente, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? Agora tem uma coisa mais que eu estava querendo lembrar, e lembrei, né? Deus me lembrou, o Espírito Santo assim o fez, é que uma das obras também, uma das revelações do Espírito Santo, e que às vezes parece que não entra bem no nosso entendimento, é que também é uma função, uma missão, uma obra do Espírito Santo, revelar Jesus. Né? Então, assim, além dele revelar tudo isso, ele revela quem é o nosso Senhor e nosso Salvador. É quando a gente realmente olha para aquelas palavras, olha para a vida de Jesus, olha para quem é Jesus, olha para consegue enxergar esse Deus Emanuel, Deus conosco. Exato. E se a gente consegue enxergar, é porque o Espírito Santo iluminou esse nosso conhecimento, a nossa visão. Sim. E isso é muito importante, né, para a nossa vida. Na verdade, não é que é muito importante, é fundamental. Fundamental, é essencial, né, para o cristão, né? Porque não é à toa que o próprio Paulo, ele vai dizer que... O próprio Paulo não, perdão. O próprio Jesus tem duas passagens que vai dizer. Jesus diz que sem o Espírito Santo é impossível afirmar que Jesus é o Senhor. E o próprio Pedro, quando foi questionado, o que é que vocês me dizem que eu sou? E aí Pedro disse que tu és o Cristo. E aí Jesus diz assim, não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Então, quem revela Jesus para a vida da gente é o Espírito Santo. Então, amém. E esse é importante demais. E não tem teologia, não tem conhecimento humano, o Espírito Santo. É experiência. E mais alguma obra que o senhor queria aqui a salientar? última que a gente vai tratar hoje nesse podcast, para a gente fechar esse podcast com chave de ouro. Amém, né? Que eu quero comer. Ela é a última, mas não é a menos importante. Amém. Bora para essa que eu estou querendo comer. Bolo de milho com queijo, que a gente foi patrocinado nesse Oleiro hoje, né? Depois de uma sopa preciosa. Na verdade, a gente foi muito abençoado nesse podcast. Foi. E justamente tem a ver com essa obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele unifica, ele traz liga, unidade. Isso tem a ver com a comunidade. Quando a gente vê, né, a atuação do Espírito Santo, e é importante demais porque vai ter a ver, isso que você falou agora, que a gente falou aqui, tem a ver justamente com o que aconteceu em Atos. Amém. Deus seja louvado pela vida de Jô, pela vida de Neuza, de Dilma, de todas as nossas irmãs que nos abençoaram, né, com todas essas maravilhas. Fisicamente, né? Nos alimentando. Exatamente, porque quando a gente vai ler em Atos 2,44, a gente vai ver que o texto diz que todos tinham tudo, todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém.
Então, por que eles mantinham tudo em comum e por que eles se mantinham unidos? Porque o Espírito Santo, ele unifica. A fé era né? comum, o alimento era comum. Exatamente. Era uma vida comum. Era uma vida comum, não tinha diferenças. Né? Não tinha, porque a gente percebe também que na bênção apostólica, quando Paulo vai classificar ali, né, a distinguir ali as pessoas da Trindade, ele atribui ao Espírito Santo a comunhão, a comum união. Né? Então ali a gente percebe que essa palavra, né, no original, a comunhão do Espírito Santo, que Paulo quer dizer ali no grego, ela quer dizer a participação conjunta. Pegue massa, a tradução do original. Ou seja, a unidade no que se faz, né? Ou que se pensa, ou unidade também no que se tem. Ou seja, não havia nada que era de alguém, tudo era de todos. Apesar de muitas pessoas, mas havia uma compreensão. Existiu porque unidade. O Espírito Santo trazia essa unidade. Isso revela a Deus. Revela a Deus, até porque a Trindade revela essa unidade. Amém. 3 que formam um, e é um que se movimenta, que se move em 3. E a igreja a igreja exatamente, ela é fundamentada nesse princípio, pô. Né? Tanto é que nossa irmã Jô mandou um bolinho de milho. Amém, Jô, Deus abençoe. Neuza, no Ministério do Sopão, compartilhou, fez questão de vir compartilhar com a gente. Neuza e Edilma, né? que vocês trouxe o café pra gente. Abençoadas. Uma benção. Então, isso é a prática dessa unidade, né? Dessa unificação, né? Então, a gente vai ver que Paulo, aos Filipenses 2:1, ele vai dizer assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não tem como, Paulo. É fato que a gente resiste muitas vezes em ser um. A gente é isso egoísta. Não é uma ação natural de Deus. Não é, porque isso é uma ação natural nossa. E aí a gente resiste a não ser um, porque a gente é egoísta. Isso. Né? A natureza egoísta está em nós, mas a atuação, a obra do Espírito Santo em nós é para unificar. Tanto é que quando vai falar de igreja, fala de corpo. Quando vai falar de edificação de igreja, vai falar de pedras vivas que unidas edificam, são edificadas ali. Né? Há um só cabeça, mas há um corpo que é formado por muitos membros. Eu gosto disso. E membros que compõem, não é membros que separam, não é membros que se destacam em si. Quem é membros comigo que compõem, não ajunta, né? espalha. Espalha. Então tem que compor. Né? E eu acho bonito isso também porque, não sei se dá para ver daí, vocês que estão nos assistindo, mas aqui no altar você vai encontrar justamente pedras que estão compondo ali esse cenário, né? Na cruz está Cristo no centro, e é justamente isso, a igreja é isso, são esses tijolos, essas pedras vivas que edificam, né? Amém. Amém. E é interessante também que existe até um pensamento que eu compartilho isso. A igreja não é um conjunto, né, de eus, né, vários eus, não, é uma comunidade, é um coletivo de nós. Então, assim, é um só pensar, é um só amor, é um só espírito, é uma só atitude. Né? Quando é um conjunto, né, uma soma de eus, é uma soma de egos. Né? E pessoas que pensam, que querem coisas diferentes. Exato. Agora, quando tem um nós, é que pensam de uma só forma. Tanto é que Paulo ele vai combater o erro do pensamento desse eu, a igreja de Coríntios, no capítulo 12, naquela questão dos dons, né? Quando o povo pensava que porque ele era alguma coisa, tinha alguma coisa, ele deveria ser melhor do que os outros, Paulo vem, quebra esse pensamento e diz assim, não. Se você tem algum dom, isso é sinal que você precisa de alguém que tem outro. E que você vai completar o outro, mas sem ele, você não vai ser nada. Quase um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Ou a gente se junta com o que a gente tem e que não é nosso, mas que foi dado, ou a gente não vai ter atuação nenhuma. Então essa é uma obra do Espírito Santo. Né? Ele unifica, ele nos forma como seu corpo. Amém. Inclusive com os dons. Que vai ser o próximo
podcast. Vai ser o tema do próximo Oleiro Cast que a gente vai gravar. Para compartilhar para a igreja. Então, obrigado a você que nos acompanhou e que ficou com a gente até hoje, até agora, na verdade até hoje não. Espero que você tenha sido abençoado por esse que foi longo, mas que trouxe verdadeiramente para nós, Paulo, a obra do Espírito Santo atuante. E assim, maravilhoso esse tema, porque mostra que é possível. É possível. A gente viver hoje. É possível. Tudo isso que foi vivido lá no Antigo, tudo isso que foi vivido no Evangelho, tudo isso que foi vivido pelos apóstolos, porque isso não é para ontem, ou isso não é passado, isso é presente na vida da gente. Amém. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe. E lembre que o Oleiro Cast tem como propósito, justamente, amados, moldar a minha e a sua vida, assim como o oleiro molda o vaso. Que Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Deus abençoe.